está aqui comigo hoje, na entrevista do Jornal 96, é o Augusto Vaz, ele que é diretor da CDL Natal, né? Presidente da CDL Natal, Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal. Bom dia, Vaz. Bom dia, Diogo. Bom dia a todos os ouvintes aqui da 96. Vamos bater um papo aí sobre Copa, Dia dos Namorados, né? É isso aí. Vamos lá. Vamos começar pelos horários da Copa. Nós vimos aí algumas instituições já falando sobre as mudanças. Como é que vai funcionar o comércio de Natal? Ontem a gente teve uma reunião na CDL, onde tinha representantes do comércio de rua e representantes dos shoppings, e a gente chegou ao seguinte acordo, né? Pelo menos para essa primeira fase, esses 3 jogos, depois a gente vai sentir como é que o mercado vai responder. A sugestão é que o comércio, de uma forma geral, feche 1 hora antes do jogo e abra 1 hora após o jogo, considerando que o jogo vai ter 2 horas, na verdade é cerca de 1 hora e 45 minutos, mas ou seja, o jogo que começa, por exemplo, às 9 da manhã, naquele respectivo dia, ou seja, a gente tem uma previsão que ele termine aí por volta das 10h45, 11 horas, então o comércio reabre ao meio-dia. Tá? Exatamente, ou seja, então é 1 hora antes, 1 hora depois, tanto para comércio de rua como para shopping. Nós temos o primeiro jogo no domingo, não vai ter esse problema. Tem, né? Porque o shopping abre no domingo, Diógenes, então o shopping combinou de abrir exatamente 2 horas depois. Como é que funciona o domingo do shopping? A maioria do shopping abre às 3 horas da tarde, ou seja, o jogo desse domingo, as lojas, lembrando que a praça de alimentação tem horário diferenciado, eu estou falando das lojas em geral. Então, nesse domingo específico, como o shopping abriria às 3 horas da tarde, que é exatamente o horário que começa o jogo, alguns shoppings, como o Middle e o Natal Shop, vão abrir um pouco antes. Ou seja, um vai abrir às 10 e outro vai abrir às 11. O jogo é que horas no domingo? Eu acho que é 3 horas. Alguém me confere aí, por favor, se eu não me engano. Dá uma olhada aí, Lugo. Ou seja, então os shoppings vão abrir antes. E eles vão fechar 1 hora antes do jogo. Ou seja, se o jogo realmente for às 15 horas, na minha cabeça que é esse horário, o shopping vai fechar 1 hora antes desse jogo. Todos os shoppings, exceto o Midway, tá, vão transmitir os jogos ou vão de alguma forma deixar suas praças de alimentações abertas. Se a pessoa quiser estar no shopping ou quer aproveitar para ir assistir o jogo no shopping, todos os shoppings, exceto o Midway, vão transmitir os jogos da Copa. Ou seja, também é uma oportunidade. Se a praça de alimentação vai ficar funcionando, vai estar sendo feita a venda de bebidas. Acho que muita gente está se perguntando por que exceto o Midway? O Midway disse que fez uma experiência no passado e não gostou do resultado, porque como houve muito consumo de bebida alcoólica, aí o shopping não achou que para o ambiente depois do shopping ficar aquele ficou tumultuado, ficou aquela muvuca, né? Exatamente. Então o Midway esse ano não vai repetir o que ele experimentou no passado, que foi exatamente transmitir o jogo na sua praça. Porque são 15 horas. 15 horas, tá é isso mesmo. Então pronto, 15 horas. Então o shopping fecha 1 hora antes das 15 horas, a praça de alimentação continua aberta, ou seja, as lojas fecham às 14 horas, as que estiverem abertas, tá? E aí, como vai terminar o jogo por volta das 5 horas da tarde, 6 horas, 18 horas, todas as lojas reabrem novamente. Então, quem quiser consumir, quem quiser passear no shopping, quem quiser passear no comércio de rua, só decorar esses horários. 1 hora antes, 1 hora depois, que é exatamente para dar tempo do funcionário do comércio se deslocar para casa, assistir em casa ou em algum local. Sexta-feira, no dia 22. Sexta-feira, se eu não me engano, o jogo é às 9 horas da manhã. É bom conferir aí, já que a gente tem acesso aqui. Por exemplo, às 9 horas da manhã, como é que vai acontecer? Como o comércio fecharia 1 hora antes, ou seja, fecharia 8 horas da manhã, então ele já não abre às 8 horas da manhã, o comércio de rua. Então ele vai abrir só depois do jogo. Vai valer a mesma coisa para o shopping. Então, como o jogo é às 9 da manhã, que aí a gente tá botando como fosse 2 horas de jogo, que na realidade não é, ou seja, às 11 horas, então o comércio todo da cidade de Natal vai abrir ao meio-dia. Confere que é 9 horas da manhã, o jogo... Peraí, estamos checando aqui. Mas se eu não me engano é isso mesmo, o tá? Datalugo tá... Você já trabalhou em cima das datas, né? Já, porque eu não consigo decorar, são tantas datas, eu não consegui decorar todas ainda. Mas, resumindo, quando for às 9 horas da manhã, o comércio abre ao meio-dia, não é isso mesmo? Confere. Então, 9 da manhã, sexta-feira. Na sexta-feira, dia 22. Então, tanto o shopping como já que rua... a gente tá no embalo, o outro jogo... O outro jogo, se eu não me engano, é uma quarta-feira, 3 horas da tarde, mas esse aí eu prefiro conferir. Aí, sendo 3 horas da tarde, mesma lógica, ou seja, o comércio de rua vai fechar 1 hora antes e o shopping, ou seja, 14 horas. Qual é a diferença? O comércio de rua abriria às 6 horas da noite, mas o comércio de rua não abre de volta às 6 horas da noite. Então o comércio de rua fecha e não abre mais de tarde.
e o shopping fecha e reabre porque o seu horário é mais estendido. Então funciona nessa lógica. Aí é só relembrando, para que a gente fechou está sugerindo, lembrando que não é uma determinação, tá? É uma sugestão. O sindicato inclusive estava presente, então ficou como uma sugestão, não está nada documentado, porque a gente acredita que basta sugerir que o comércio vai lá e vai cumprir. Qual é uma informação importante? Essa sugestão de 1 hora é para dar tempo de quem trabalha no comércio se deslocar para assistir em algum local. O horário ele está confirmando ali, o horário é exatamente 15 horas, um dia de semana. O shopping reabre às 18, o comércio de rua não reabre a partir das 14. Beleza, então vamos aqui repetir, né, essa questão dos horários. No próximo domingo, Brasil e Suíça. O jogo vai ser às 15 horas. O segundo compromisso do Brasil, nessa primeira fase da Copa da Rússia, será no dia 22, uma sexta-feira. Brasil jogando contra a Costa Rica. E o jogo às 9 da manhã. Todo mundo sobe a meio-dia nesse dia. Tanto shopping como rua. E no dia 27, o Brasil joga contra a Sérvia. O jogo vai ser às 3 da tarde, repetindo o horário do primeiro jogo. Do primeiro jogo. Tá? Aí com uma diferença que o primeiro jogo do domingo e o outro vai ser um dia de semana, né? Um dia de semana. Então, vai ter um impacto maior, vai ter um impacto maior. Isso com certeza vai ter impacto nas vendas, tá, Diógenes? Porque mesmo com a reabertura, o comércio não pega aquele mesmo gás. As pessoas muitas vezes beberam e vão ficar em casa e coisa desse tipo. Deixa eu te perguntar uma coisa. É obrigado ao comerciante dar folga aos funcionários? Não é obrigado, isso é uma negociação, isso o sindicato está tentando levar sem precisar de colocar, inclusive, aditivo na convenção coletiva, porque ele acredita que de uma forma geral o comerciante vai ser sensível, o trabalhador do comércio vai ser sensível, então a gente acredita que basta anunciar, por isso que a gente pediu esse espaço aqui hoje para falar isso, basta anunciar para a população e para quem trabalha no comércio essa sugestão que deve seguir naturalmente. Se houver algum tipo de não acordo, aí o sindicato vai intervir e realmente vai transformar em normativa. Então, por enquanto, não é uma normativa, é uma sugestão, 1 hora antes, 1 hora depois, fazendo aí as adequações necessárias. Só lembrando o seguinte, a gente pensou nessa 1 hora antes exatamente para dar esse tempo de deslocamento, mas lembrando aos funcionários que vão voltar a trabalhar, cuidado com a ingestão de bebida alcoólica. Né? Porque jogo remete muito a tomar uma cervejinha, tomar um negocinho, tudo. Então, aos funcionários que vão estar vão ter que retornar ao trabalho. A gente teve problema nos anos anteriores, a gente teve relatos empresários. Isso acaba, às vezes, em demissão, né? Isso pode dar um justa causa. Falta grave, né? Exatamente. Então, é muito importante, nem só um copinho, outro copinho, porque fica com hálito também. Imagina atender um cliente, né, com um hálito, com odor de álcool, o cliente não vai achar isso nada profissional. Se for trabalhar depois do jogo, aliás, não beba, né? Exatamente, segura a bebida alcoólica para a turma que vai trabalhar depois do jogo. Alguns empresários também oferecem o próprio estabelecimento, levam uma televisão, fazem alguma coisa desse tipo para as pessoas que quiserem ficar assistindo lá, para não precisar se deslocar para casa e voltar, também usar como expressão, mas a grande maioria acaba realmente se deslocando para casa e voltando. Olha, a maioria dos brasileiros não tem interesse na Copa da Rússia, isso está atestado inclusive em pesquisa do Datafolha essa semana aí. O desinteresse é muito grande, inclusive entre as mulheres, e o pessoal da faixa dos 35 aos 44 anos. Entre as mulheres o desinteresse atinge 61%. As mulheres de 35 a 44 anos, aliás, as pessoas, 57%. Então é um desinteresse muito grande comparando com outros mundiais, né, Augusto? Diógenes, eu estou notando que parece que o brasileiro ele está meio apático nesses últimos anos. Eu não sei se foi esse período que a gente passou de crise política, exatamente. E o que é que eu venho percebendo? A Copa ainda não pode medir, mas as datas comemorativas. A pessoa, não, eu não quero, não vou fazer nada, vou passar em branco. Aí quando chega na hora, faz. Se anima. Ou seja, ele fica. A decisão de última hora parece que está mais forte nesses últimos anos. Eu tenho uma percepção, não tenho nenhuma pesquisa, não tenho nenhum dado que fala para isso, mas que eu acho que de última hora, dependendo inclusive dos resultados da seleção brasileira, eu acho que o brasileiro deve dar uma animada. Agora a gente tem que lembrar que a gente também está comparando. É normal a gente comparar um evento sempre com o último, tá? E quando a gente fala a última Copa que aconteceu no Brasil, é lógico que a gente estava muito mais contagiado, ou seja, era um evento que estava acontecendo dentro da nossa casa. Exatamente. Mas mesmo assim, se você analisar essa Copa com a penúltima ou antepenúltima, era normal você ver ruas mais coloridas, né? Algumas pessoas pintavam as ruas. Engajamento maior. Exatamente. Maior, né? Se tem um engajamento menor nessa Copa, é visível, mas eu acho que o última hora vai acabar, meio dependendo dos resultados da seleção, o pessoal se contaminando. Numa entrevista anterior que
Copa do Mundo não vende tanto do comércio de uma maneira geral. E até levando em conta os gastos e os investimentos que foram feitos na Copa passada no Brasil, né? Não, foi um fiasco o resultado do comércio da última Copa, exceto para as áreas específicas. Quem trabalha com material de esporte, quem vende camisa da seleção, coisa desse tipo, bares, restaurantes, que no dia dos jogos receberam, inclusive deve refletir a mesma coisa nessa Copa, ou seja, não é uma data importante para o comércio no sentido de vendas, a não ser para quem atua especificamente com essa data. Então, quem trabalhar nessa área de esportes, os supermercados devem ter um acréscimo tanto de bebida como de alimentação, porque quem vai receber em casa compra uma coisa diferenciada, um churrasco, vai fazer uma coisa diferente. Então, são segmentos muito específicos que são aquecidos. Quando você bota na balança, o que acontece? Você tem segmentos específicos que são aquecidos, mas você tem um desaquecimento muito grande. Por exemplo, nesses dias de jogos, mesmo com a reabertura, com certeza a venda não vai ser como um dia bom de vendas. Então, o que você perde de um lado, tá? O que você ganha especificamente de quem atua com itens exclusivos para a Copa, muitas vezes não compensa. Então, por isso que a gente não diz, a Copa é uma data bacana para o comércio, não é diferente, por exemplo, um Dia das Mães, um Dia dos Pais, e aí vai o próprio Natal, que é a melhor data de vendas, tá? Então não tem essa característica de ser realmente uma data muito importante. É melhor do que a greve dos caminhoneiros. Não, né? Com certeza, com certeza. Você já mediu os prejuízos? Com a greve dos caminhoneiros? Os 11 dias de greve? Durante a greve, a gente estava tendo muitos relatos de empresários que estavam com caminhões parados, estavam com problema de abastecimento, de mercadoria. Um empresário específico do setor alimentação que estava com um caminhão com quase meia tonelada de alimentos que estava para se estragar, porque não estava mais conseguindo refrigerar. Então, durante a greve, os prejuízos foram muito grandes. O que acontece? Como se normalizou a logística, mas ainda não está normalizado total abastecimento. Você ainda tem pessoas que, apesar dos caminhões estarem circulando de volta, mas ainda não conseguiram regularizar seu estoque da forma ideal. E aí você também teve um sobrepreço, né, especialmente nos produtos mais perecíveis, Ceasa, para empresários que dependem de produtos de Ceasa. Naquela semana o sobrepreço foi muito alto, mas a gente está percebendo que a situação já está regularizando, ou seja, que a normalidade já está voltando. Os preços, inclusive, da Ceasa, eu tive a oportunidade de verificar lá, porque eu também compro a minha empresa algumas coisas na Ceasa, e os preços já começaram a cair novamente. É isso aí. Eu notei isso também no supermercado ontem. Por exemplo, produtos como tomate, batata, que estavam a R$7, quase 8 na semana anterior. Ontem já estava ali no patamar de R$3,80. Isso. Então já há uma certa normalização. Para encerrar, Dia dos Namorados, né? Hoje é um dia bom de alavancar as vendas do comércio. Ontem eu tive a oportunidade de estar no shopping e o movimento muito forte, ou seja, as pessoas... É aquele negócio, a última hora ainda é muito forte no brasileiro. O final de semana todos os shoppings estavam muito lotados e ontem também os shoppings... Vai ter horário estendido hoje? Não chega a ter horário estendido não. Né? Aí o Dia dos Namorados tem uma característica interessante. Além dos presentes em si, a gente também movimenta no dia a economia de bares, restaurantes, principalmente motel também, ou seja, você tem um consumo também durante a noite do evento, ou seja, para quem for sair hoje à noite de Natal, deve encontrar os restaurantes muito lotados, os restaurantes realmente todos ocupados. Os restaurantes normalmente fazem pacotes também específicos, você paga tanto, já está direito à entrada. Aqui ainda não tem aquela tradição das reservas, né? De outras cidades maiores. Não, por exemplo, né? Você sair para jantar em São Paulo, é muito importante fazer uma reserva. Sim, mas especificamente... É raro você ir num restaurante e encontrar uma mesa ali. Mas, Jorge, nas datas comemorativas, como o Dia dos Namorados, você já tem uma cultura começando assim. Por exemplo, eu vou sair hoje à noite e eu reservei num restaurante. Ou seja, nessas datas específicas, a reserva está começando a entrar um pouco mais na nossa cultura, porque sabe que tem uma dificuldade, então é normal. Agora, tem uma outra data específica que é muito forte para restaurante, que é Dia das Mães. Aí, os restaurantes normalmente não aceitam reserva, porque é tão forte a data e fica complicado de administrar, porque o problema da reserva é a limitação, ou seja, eu te reservo, mas você tem que chegar até determinada hora. Por exemplo, à noite normalmente é 20 horas, 20 e 30 que se coloca uma reserva. E aí o cliente não entende muitas vezes, não tem essa cultura muito forte da reserva, ele reserva, recebe a informação que é para chegar às 20, aí quer chegar às 21 e quer ter o... Cidades como São Paulo, a diferença de horário é 15 minutos. Se não chegar 15 minutos de tolerância. De tolerância, perde a reserva. Então, porque a gente não realmente... É justo isso. Exatamente, é como você disse, a gente não tem a cultura muito forte ainda da reserva. Então, os restaurantes, de uma forma geral, relatam que muitas vezes podem ter problemas e algumas datas muito importantes acabam não reservando, como o Dia das Mães. É isso aí. Boas vendas hoje, Augusto, para todos os comerciantes.
para todo mundo que participa desse terceiro setor, que é muito importante, serviços e também o comércio. E com certeza o Dia dos Namorados desse ano vai ser melhor do que o ano passado, ou seja, a gente está vivendo data após data com crescimento em relação ao ano passado, então o Dia dos Namorados da mesma forma. Expectativa para essa? Cerca de 4% a gente está acreditando que deve chegar nesse número em relação ao ano passado de crescimento. Augusto Vaz, da CDL Natal, obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Um grande abraço, é um prazer estar aqui, vim bater um papo sobre o comércio. É isso aí, valeu!